Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã de terça-feira, dia 22 de abril, 7h32, neste exato momento. O pessoal ainda voltando de férias, né? Aquela coisa toda. O... Tem que tirar um pouco dessa poeira de estamos de volta porque ontem o mercado estava aberto, então hollywoodiano, do que a gente viu há pouco no Brasil, na disputa entre Lula e Roberto Campos Neto, e disputa aqui entre milhares de aspas, tá, gente? Mas nessa conversa entre Roberto Campos Neto e Lula, né, o Lula tentando pressionar ou constranger o Roberto Campos Neto, e agora o nosso querido Trump está fazendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos com o Jerome Powell, que é o presidente do Fed. Eu vou explicar para vocês. Ontem cheguei até a publicar um pequeno fio lá no Twitter e também no LinkedIn, falando um pouco sobre se é possível ou não, né? O Trump tem falado em tirar o Powell do Fed. Se isso é possível, se não é, é possível, não é tão fácil, mas tem formas de fazer isso, né? E qual tem sido a repercussão disso nos mercados internacionais, no mercado americano, é claro. Além disso, vou lembrar para vocês que teve uma história parecida com isso lá na época do Nixon, lá nos anos 70. Vou explicar um pouquinho. Isso já está na memória do americano, né? As pessoas já estão falando sobre isso nos Estados Unidos, eu imagino, porque isso acaba trazendo lembranças que não são tão boas, né? Mas tem uma tática, né? Tem uma expectativa aí no que o Trump está fazendo, não é algo que ele tirou da cabeça dele, é algo que ele tirou da cabeça dele, mas tem uma intenção aí. A gente vai entender um pouquinho melhor isso e como é que isso afeta a gente por aqui também. Vamos falar, além disso, sobre as repercussões, né? Tanto na movimentação dos mercados de ontem, porque as ADRs, que são aqueles recibos de empresas brasileiras negociados nos Estados Unidos, variaram ontem, acompanharam o mau humor do mercado, e a gente vai dar uma olhadinha nisso também para ter uma noção do que pode acontecer hoje, porque tem esse reajuste ou esse ajuste entre as ações que foram, os recibos de ação que foram negociados lá e o que vai acontecer no mercado de hoje. Também vamos falar sobre a China, como a China está vendo essa movimentação que os Estados Unidos está fazendo, está provocando em todo o mundo para reorganizar aí os acordos comerciais, e também vamos falar um pouquinho sobre a agenda de resultados e agenda da semana, que tem aí resultados corporativos, tem a Tesla também, que é importante aí, porque deve trazer um pouco mais de pressão sobre o Elon Musk pela saída dele do governo, né, e pela tensão dele na Tesla, nas empresas dele, que tem sofrido um pouco, tá? Algumas pessoas, alguns acionistas têm argumentado que isso acontece em função da atenção dividida do Elon Musk. Eu acho que não tem nada a ver, mas pode, como é que se diz, apimentar um pouco mais essa discussão, essas acusações contra o nosso querido Elon Musk, e também tem o kickoff aí, o início da temporada de resultados no Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso agora, já, né? Vamos começar. Antes disso, meu querido bom dia para Edwin e Carmelina, que já estão por aqui, já voltaram do feriado também, assim como eu. O resto do pessoal parece que está dormindo ainda, né? Mas vamos, que a gente vai... O pessoal vai chegando atrasado, né? Vamos começar com o Trump e o Powell, e isso é o que a gente estava vendo há pouco no Brasil, né? A gente assistiu essa briga aí, que agora vai ganhar uma sua versão em Hollywood, né? O Lula reclamando do Roberto Campos Neto, dizendo que o Roberto Campos Neto era um sabotador do Brasil, que estava contra o país e mantinha os juros altos e fazia o juro subir, inclusive culpou o Roberto Campos Neto pelos juros, pelos dois últimos aumentos de juros, já com o Galípolo
indicado por ele na presidência do Banco Central, e é mais ou menos o que o nosso querido aí, Donald Trump, está fazendo com o nosso Jerome Powell, que é o presidente do Fed. O que o Trump quer, né? O Trump quer tirar, segundo ele gostaria que o Trump, o Too Late Powell, que ele chama, saísse da presidência do Fed para que então os juros pudessem cair, porque o Powell não está cortando juros. Ele, inclusive, fez uma como é que a gente fala? Fez um post aí nesse Truth Social, que é a espécie do Twitter do Trump, né? Dele mesmo, a empresa é dele, a mídia social é dele, e ele fala em cortes preventivos, né? Que você deveria cortar os juros preventivamente para não desaquecer a economia. Economia essa que vai desaquecer, por quê? Porque ele fez esse negócio que ele está fazendo com as tarifas. E vocês vão lembrar que naquela quem leu, né, a newsletter que eu escrevi umas 2 ou 3 semanas atrás sobre o Stephen Miller, aquele que eu chamei de manual tarifário do Trump, uma das condições para que essa ideia fosse à frente é contar com essa flexibilidade do Fed. Por isso o Trump está preocupado com isso. Só que o que aconteceu? Na quinta ou sexta-feira, na semana passada, o Jerome Powell chegou a falar que, olha, a gente tem aí uma duplicidade de caminhos, né? A gente tem 2 caminhos, a gente está como é que se fala? Numa bifurcação entre cuidar do pleno emprego e cuidar da inflação. Aparentemente, a inflação vai ser mais forte do que a gente precisa, e aí o Powell meio que deixou na mesa a história de não cortar juro nenhum e até subir o juro se for necessário. E isso preocupou o Trump, que começou então a ficar mais vocal. Ele já não gostava do Powell e agora muito menos, né? Segundo ele, na parte que está grifada aí em inglês mesmo, ele diz que virtualmente não tem inflação. Vocês já ouviram isso? Né? Faltou, as palavras que a gente ouviu aqui foram: a inflação está controlada. Segundo Trump, virtualmente não tem inflação. Mas, e aí diz o Trump, pode haver uma redução, né, na economia, uma desaceleração na economia, a não ser que o Mr. Too Late, o senhor atrasado, aí ele dá um desnecessário major loser, baixe os juros agora. Então, Trump exigindo do Powell que ele baixe os juros para não prejudicar a economia. O que é isso, né, no fim das contas? A gente viu isso na época do Roberto Campos Neto no Banco Central, e aí a gente precisa entender algumas coisas. O Federal Reserve Act, que é a lei que rege ali essa história do Fed, como é que o Fed funciona, quem que pode tirar o presidente, se pode, se não pode. Lá no artigo 10, se não me falha a memória, no 10º, tem uma partezinha do texto que fala que o presidente do Fed pode não cumprir o mandato até o final, caso, né, exista uma justa causa, né? Ele pode ser tirado pelo presidente dos Estados Unidos se houver um for cause, né, que é uma espécie de justa causa, e normalmente entendido como má conduta, irresponsabilidade, alguma coisa assim, que é uma brecha que o Trump pode explorar, né? Se você for pensar na ideia Trump, você tiraria então o Jerome Powell da presidência do Fed. O Jerome, de qualquer maneira, continuaria no board, né? Continuaria no conselho ali do Fed, porque o mandato dele no conselho é de 14 anos nos Estados Unidos, os conselheiros ficam com 14 anos, então vai até 2028, se não me falha a memória, mas o mandato dele como presidente do Fed termina ano que vem, em março, abril, por ali, no comecinho do ano que vem. Então, o Trump sabe que é mais de um ano que ele tem que lidar com o Powell. Se ele quiser tirar o Powell, ele pode tirar, e o Powell já disse que ele mesmo entraria na justiça, o Fed entraria na justiça contra uma decisão como essa, porque não tem na lei que você pode tirar o presidente do Fed porque você quer que os juros vá para outra direção, né? É parecido com o que a gente teve aqui.
esse não é uma justa causa, né? Esse não é um for cause, que é a expressão utilizada lá na lei. Mas o Trump, obviamente, pode começar a utilizar outras formas de constrangimento para tentar tirar o Powell da presidência do Fed e conseguir o que ele quer, que é baixar os juros na marra, né? E aí, eu estou lembrando da história, lembrei vocês há pouco sobre a história do Nixon, porque o Nixon fez algo parecido com o Arthur Burns, que é este rapaz aqui. Tá vendo esse de óculos aqui mais para o final aí, à direita na tela para vocês? Para quem o Nixon parece estar olhando aí, o Nixon é essa figura central aí nessa foto. O Arthur Burns era o presidente do Fed na reeleição, durante a campanha de reeleição do Nixon, e foi a pessoa responsável, então, pelos juros na época, né? Era a pessoa à frente do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. E o Nixon estava preocupado com a reeleição dele, porque ele já tinha perdido uma disputa eleitoral antes, quando ele era candidato a vice-presidente, e ele culpava muito os juros altos na época. Então, ele começou a fazer uma pressão sobre o Arthur Burns, para que o Arthur Burns, então, fizesse com que os juros começassem a cair para poder acelerar a economia. Você vê que essas coisas não são novas, gente. Não tem inovação nenhuma nessa estratégia de você acelerar a PIB a qualquer custo para conseguir voto, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que o Lula, obviamente, vai pisar nesse acelerador, é por isso, porque não tem, né? Provavelmente nunca antes na história deste país ou de qualquer outro país, um presidente teve a possibilidade de fazer isso e não fez, tentando buscar votos. Então, o Nixon pressiona o Arthur Burns, que diz que não faria isso, mas depois da recusa começam a surgir notícias ruins para o Arthur Burns, sabe? Como é que se fala? Denegrindo a imagem do Arthur Burns à frente do Fed, e o Arthur Burns, então, e o Federal Reserve, os membros do Federal Reserve, cedem e vão gerar o que foi chamado nos Estados Unidos de The Great Inflation, né? A grande inflação, que é o que acontece logo em seguida. Eu tenho um gráfico aqui para mostrar isso para vocês, cadê ele? Aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Se vocês olharem aí, aquele círculozinho é o período das eleições, essa linha vermelha são os juros norte-americanos, e você, durante as eleições, então, o Arthur Burns começa a reduzir os juros. A linha azul é a inflação continua caindo, inclusive, depois da eleição, mas depois ela vai sair aqui de 3% para mais de 12% em 1 ou 2 anos, o que foi considerado aí, foi chamado, apelidado pelos historiadores americanos de a grande inflação. E muita gente culpa o Arthur Burns e a pressão que o Nixon fez sobre o Arthur Burns para que ele cortasse juros em uma hora que talvez não fosse a mais adequada para o Fed fazer isso. A gente viu isso na Turquia, a gente viu isso no Brasil com o Tom Bini. Então, o resultado desse tipo de coisa a gente já sabe qual é. Parece que o Powell não vai ceder. O Powell pode sair, pode ser saído pelo Trump, e aí você tem um segundo probleminha aí. Mesmo saindo da presidência do Fed, ele pode ser o presidente do FOMC, que é o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, lá do Fed. Por quê? Porque nada na lei diz que o presidente do Fed tem que ser o presidente do FOMC. Normalmente, historicamente, é assim? Mas não existe nada que obrigue isso. Então, o Fed, se quisesse, se isso acontecesse e o Fed quisesse mostrar um pouco mais de independência, o presidente do FOMC é eleito pelos membros do Fed. Então, podem eleger o Powell, que estaria ainda como membro do Federal Reserve até 2028, é praticamente impossível, né? Se tirar ele da presidência já é algo difícil, imagina você conseguir
tirar ele desse mandato aí de 14 anos, que é o mandato para membros do Federal Reserve. Tá? Então, eu quis passar sobre isso para mostrar qual é o tipo de... o que a gente está vivendo nesse momento, nessa disputa aí do Trump com o Powell. E aí, amigo, começa toda aquela coisa, será que o dólar é um safe haven mesmo, né? É a história do abrigo seguro, né? E aí o dólar começou a desvalorizar ontem, desvalorizou bastante ontem no DXY. Vamos ver como é que vai repercutir com a moeda aqui brasileira, afinal de contas a gente estava em férias, em feriado. Mas, quando você tem dúvidas sobre para onde ir, em geral, o pessoal vai para o ouro. E o ouro já subiu 32%. Ontem bateu novo recorde histórico, né? Nova máxima histórica, 32% para o ouro até agora, né? Já hoje de manhã continuava subindo $3.456 a onça de ouro e mostrando que o pessoal está avesso a risco. Então a gente deve ter uma continuidade aí nesse mau humor que a gente teve ontem. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui os números. Ontem o S&P 500 caiu 2,36 e a Nasdaq caiu 2,46. Depois eu vejo aqui o mercado futuro, mas o que eu queria mostrar para vocês é como é que as nossas empresas se comportaram na sessão de ontem lá nos Estados Unidos. Essa linha vermelha mais grossa aqui, tentei fazer isso aqui da forma que fosse mais visível para vocês, mas é claro que temos algumas limitações aqui técnicas. O EWZ caiu 0,81, que é o Ibovespa em dólar, grosso modo. E aí você tem Brasil Foods caindo 2,88, Embraer caiu 3,26, Vale caiu 0,55, Petrobras caiu 2,12, com a queda do petróleo lá fora também. Então, você teria aqui um ajuste para baixo na Bolsa Brasileira em função do que aconteceu ontem, certo? Mas você tem que equilibrar isso em dólar, né? Vai que o dólar compensou um pouco dessas quedas de ontem. De qualquer maneira, a expectativa para hoje é de uma sessão negativa para o Ibovespa, que fechou sexta-feira passada em 1,04. O minério de ferro está caindo 0,25, que deve trazer a Vale um pouquinho para baixo, enquanto o petróleo sobe 1,04 neste momento aqui na minha tela, tá bom? O Edwin está dizendo que se despede e vai trabalhar. Despido é espanhol, viu, gente? Não é que ele vai, né? Não. Parece, mas não é. Bom, durante esse imbróglio todo, a China destacou um dos movimentos que estão ali programados. Vocês vão lembrar, quem não leu ainda aquela newsletter sobre o manual tarifário do Trump, eu sinceramente aconselho muito que vocês leiam, e se tiverem paciência, eu ia usar outra palavra aqui, mas se tiverem paciência para ler o relatório inteiro do Stephen Mier, eu acho que vale muito a pena. Lembrando que então você tinha algumas condições, por exemplo, o Fed cortar juros, mas a ideia era você desvalorizar o dólar, o que está acontecendo, né? Mas é aquilo que o Trump está reclamando do Powell, ele precisa que os juros caiam para que você não tenha uma desaceleração econômica que vai ser pior, na opinião do Trump. E uma outra coisa era que a ideia de 10% de tarifa para todo mundo é para você manter todo mundo, como é que se diz, amarrado em uma possibilidade de aumento dessas tarifas. Então, você pega, o que está acontecendo? A China já se mancou que uma das estratégias dos Estados Unidos não é exatamente colocar uma tarifa sobre o Brasil, por exemplo, que inclusive, tem um déficit de comércio internacional com os Estados Unidos. Despire, é disperso que a gente fala em português. Tchau, tchau, até mais. Então,
O Xi Jinping, não foi ele, mas o ministro de Relações Internacionais lá, de Comércio Exterior da China, já avisou, mandou um aviso assim para todos, né, que é o seguinte: olha, vocês estão aí fazendo acordos com os Estados Unidos, mas se esse acordo for prejudicar a China, acho melhor vocês não fazerem, porque senão aí nós vamos retaliar, né? Foi essa a ideia, tá bom? Não é exatamente com essas palavras, mas foi essa a ideia. Por quê? Porque uma das estratégias que os Estados Unidos pretendem utilizar, porque a ideia toda das tarifas é prejudicar, não, mas é reequilibrar essas forças com a China. Então, o que a China pode fazer ela monta uma empresa aqui no Brasil e exporta do Brasil para os Estados Unidos, né? Inclusive, tem acusações da Coreia do Sul que alguns produtos chineses estão saindo como made in Korea, né? Made in South Korea, e que isso estaria, obviamente, errado, né? Mas então você pode deslocar algumas produções ou fazer só isso passar por aqui, para sair daqui para os Estados Unidos e pagar menos tarifa. E os Estados Unidos, obviamente, sabe que isso vai acontecer e sabia que isso podia acontecer. Então, uma das formas de negociação olha, você não pode vender, abrigar indústria chinesa aí, a indústria XYZ, ou não pode deixar passar para virar como se fosse brasileiro, mexicano, ou o que quer que seja. Então, a China já acordou para isso também, já alertou todo mundo que, olha, se isso acontecer, nós também vamos impor tarifas a vocês. Então, basicamente nesse pé que nós estamos nesta segunda-feira, que é uma segunda-feira que vai ter resultados corporativos. Nos Estados Unidos é uma semana que começa, que tem resultados no Brasil, mas nos Estados Unidos eu acho que tem uma coisa específica, que é aqui a nossa querida Tesla, né? A Tesla vai soltar resultado, vai divulgar os resultados hoje à noite, e a expectativa de uma queda no lucro de 1,54 bi para 1,44 bi nesse trimestre, o que vai dar aí 0,33 centavos de dólar por ação, tá? Saindo de 0,34 para 0,33. No lucro ajustado, a ideia é que o lucro por ação da Tesla caia de 45 para 41 centavos por ação. Qual é o problema disso tudo, né? O problema é que e isso, inclusive, apesar do crescimento das receitas da Tesla, que saíram de 21,30 bi para 21,34 bilhões. Não por acaso a Tesla já cai 42%, as ações da Tesla já se desvalorizam 42% neste ano, e no início estava melhorando um pouquinho aqui no pré-mercado, mas o dia promete, né? Mas por que eu estou falando disso, né? Porque esse reflexo na ação da Tesla tem a ver com os resultados, tem a ver com perspectivas econômicas e tem a ver também com o que alguns acionistas estão argumentando, que é a falta de atenção do Elon Musk para a companhia Tesla, né? Ele está ali envolvido com aquela história do DOGE, que é aquele departamento de eficiência governamental dos Estados Unidos, que tem uma espécie de reforma administrativa americana, né, que a gente há muito tenta fazer aqui no Brasil, mas não tem ninguém que consiga levar isso adiante. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, né? Eu publiquei, eu acho que no fim de semana, lá no Substack, e também no X, eu acho que em outros lugares, falando sobre um levantamento sobre produtividade, né? E aí, o que você faz? Você pega o PIB gerado e divide pelas horas trabalhadas, né? Quanto maior esse número, mais produtivo você é, né? Se você trabalha 1 hora e produz 5 telefones, se você trabalhar meia hora e produzir os mesmos 5, você está sendo mais produtivo. Você trabalhou meia hora a menos e produziu a mesma coisa, né? Então você dobrou a sua produtividade. E aí, o Distrito Federal, nesse levantamento, aparecia, né, como, no Brasil, tá, gente? O Distrito Federal aparecia como a maior produtividade do país. E aí você vai olhar o que acontece. Como você pega o PIB,
né? O que é o PIB? Eu já mostrei isso para vocês. O PIB pelo lado da demanda ali é consumo, investimento, governo e balança comercial. Se eu não tiver, é isso. Nos gastos do governo entra toda a máquina pública. O PIB do Distrito Federal, né, a famosa Brasília, o PIB do Distrito Federal, segundo o IBGE, é quase 70% a administração pública. O que é isso? É gastos com a administração pública. Então, salários e manutenção de equipamento público, aluguéis de espaços para a administração pública trabalhar, escritórios, essas coisas. Então, quer dizer, o PIB do DF é ultra inchado porque ele como é que se fala? O DF é super produtivo porque ele é resultado dos nossos impostos. Olha que coisa louca. Né? Mas não tem. O que é produzido, afinal de contas, né? E aí isso leva você. Eu gostaria que vocês pensassem que às vezes esses números a gente tem que entender de onde eles estão vindo, né? Senão a gente vai lembrar aquele livrozinho que inclusive eu cheguei a colocar, tá até aqui. Ó. Cheguei a colocar como dica de leitura lá na newsletter Esquina Sucupira. Na época, no comecinho, eu estava colocando umas dicas de leitura, depois achei que não fazia muito sentido, mas estou colocando aqui para vocês. Ó. Como mentir com estatística, né? Então você fala, olha, é isso, Maria Lúcia, o PIB deles é feito com o nosso dinheiro. Né? Não está errado pagar servidor público, não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando você vai ouvir sobre produtividade, é bom você saber disso. Mas voltando aqui, ó, a vaca fria, mudando de saco para mala, tá aí, então a Tesla hoje divulga os resultados do primeiro trimestre de 2024 e deve apresentar redução aí no lucro, embora tenha tido aumento na receita, mas as perspectivas são ruins, o guidance deve ser ruim, né, que é aquela expectativa do que deve acontecer com a empresa, e tem essa história de que o Elon Musk não está atento à empresa dele, porque está dividindo a atenção, além dos outros negócios com que ele divide a atenção, com o departamento ali de eficiência governamental, o famoso DOGE, nos Estados Unidos. E essa semana também tem o início da temporada de resultados aqui no Brasil. Essa aí é uma listinha das empresas do Ibovespa que vão soltar resultados nesta semana. Quarta-feira começa com o Hypera, que tem uma expectativa aí de queda de prejuízo, que vai dar um estimado de prejuízo de 21 centavos por ação. Uzi Minas, Vale na quinta-feira, que é o mais importante no fechamento de quinta-feira, Uzi Minas antes da abertura, e Multiplan, que é aquela administradora de shoppings, na quinta-feira também. E essas empresas são as empresas, então, que vão abrir aí a temporada de resultados no Brasil. Eu vou ver se eu consigo dar uma olhada nesses números para trazer alguma coisa para vocês, ou se eu trago alguém para comentar, alguém que tenha mais tempo que eu para ficar mais sobre esses números e trazer um pouco mais de luz sobre os resultados brasileiros. Além disso, na semana a gente vai ter IPCA 15, né, que é na sexta-feira, se não me falha a memória, e a gente deve começar a ver aí, a tramitar aquela história da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A discussão pode começar a ficar um pouquinho mais, como é que a gente fala? Um pouco mais aquecida nesta semana, afinal era a promessa aí do nosso querido Fernando Haddad. Beleza? É mais ou menos isso que a gente tem para esta semana, mas o que vai ficar realmente, o que deve nortear aí mais o mercado é a história do Trump, lembrando que na curva, naquela previsão do CME Group, ainda você tem 1 ponto percentual de corte na taxa de juros em 2025, teve uma reduçãozinha nas probabilidades, mas mesmo assim, ainda o pessoal apostando que o Fed deve, como é que a gente fala? Deve prestar mais atenção na recessão econômica do que na inflação e deve cortar juros ainda este ano. Tem gente, durante a segunda-feira, eu vi algumas entrevistas de gestores americanos, de economistas americanos, e para vocês terem uma ideia de como isso está difícil de você entender ou de estimar o que vai acontecer com os juros,
Eu vi gente falando em corte de 1,25, né, 125 pontos base na taxa de juros americana no ano, e gente falando que vai ter 0 corte de juros nos Estados Unidos. Tudo isso, obviamente, tem um efeito na nossa taxa de juros, a gente já falou sobre isso, e a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, amanhã, provavelmente, também no nosso Acorda Sucupira. Lembrando vocês que se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like, isso tudo é muito importante para nós. E quero agradecer os assinantes, tá, do Substack, e lembrar a todos que é o Substack, aqui está nesse QR Code, é no Substack onde passa tudo que eu produzo, tá? Ou no Notes, ou via post, entregue direto na sua caixa de e-mail, tá? E tudo que vai ser feito também será avisado via Substack. Então, inscreva-se lá no Substack e, se você puder, apoie essa iniciativa da gente aqui, esse... eu vi, Carmelina, muitíssimo obrigado. E às vezes eu fico com receio se eu posso falar o nome de vocês ou não. Carmelina é a nossa mais nova assinante lá no Substack, no esquinasucupira.substack, a qual eu agradeço imensamente pelo apoio. Lembrando que o Esquina Sucupira e tudo isso que a gente faz aqui é independente, a gente não tem patrocínio, o patrocínio são vocês, é o que vocês podem nos ajudar, principalmente lá pelo esquinasucupira.substack, que é R$20 por mês, tá, gente? Então, não é algo que vai, como é que se diz, comprometer aí as finanças de vocês, e eu espero estar ajudando nas finanças de vocês. Inclusive, bom, isso eu vou falar durante a semana mais para frente, tá bom? Mas não se esqueçam, então, esquinasucupira.substack.com. Se você não lembrar, escrever errado, vai no Google, coloca Esquina Sucupira, é o primeiro resultado, é facinho, não tem problema, basta ter um cartão de crédito lá. Se você não tiver um cartão de crédito e quiser fazer isso de alguma outra forma, via Pix, fala comigo diretamente, manda um recadinho para mim no direct lá, o Instagram, no direct do X, e a gente ajeita tudo isso. Beleza? Eu acho que é isso que a gente tem por hoje. E então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa terça-feira. E lembrem-se, né? A gente já viu esse filme do Powell. Provavelmente não vai dar em nada. A ideia, no fim de tudo, é simplesmente transferir a culpa das mazelas que a gente vai ver na economia em função desse gamble, né? Dessa aposta que o Trump está fazendo aí com as tarifas. Beleza? Já, acho que sim, né, Maria? Não preciso ficar enrolando vocês aqui. Eu acho que já deu. Então eu vou. Até mais, Carmelina. Tchau para todos. A gente volta amanhã com o nosso podcast Acorda Sucupira. Sejam todos bem-vindos de volta do feriado. E quinta-feira a gente tem uma nova live aqui no YouTube com Esquina Sucupira, edição da manhã. Até lá, bons negócios a todos e avante Sucupira. Congelamento total de preço. Não é juro na lua de câmbio baixo.